Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais Do Que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e hoje estamos no episódio 54. É muito prazeroso estar aqui com vocês, trazer convidados incríveis. Hoje o tema, a gente vai falar sobre marketing, vendas e negócios. Você empresário, empresária, empreendedor que quer se aprofundar cada vez mais nesse tema que é tão importante para qualquer empresa, seja uma empresa de uma pessoa, de 100 pessoas, é muito fundamental você desenvolver uma boa estratégia de marketing, boas estratégias de vendas e melhorar o seu negócio. Então, o convidado é especialista no assunto, vai trazer muitos insights aqui para você. Fica curioso que eu já vou apresentar ele. E já, como todo combinado, né, esse episódio 54, eu gosto muito de trazer pessoas que tem um bastidor compatível ali com o palco, né? Que vive do que fala, do que apresenta. Então, a história desse convidado vai ser bem interessante para você se motivar, para você pegar aqui os insights que ele vai trazer. E também, depois que você terminar de assistir aqui, eu te convido a voltar, porque tem 53 histórias incríveis também. Já passou gente aqui do mercado financeiro, pessoas do autoconhecimento, do empreendedorismo, trazendo histórias reais para você. E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita agora, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui. Além do podcast, a gente tem as playlists aqui para você organizar suas finanças, cuidar do seu negócio e sair das dívidas. Então fica ligado aí que tem bastante conteúdo. Você que está no Spotify, já segue o canal, que é importante também para você ficar antenado com tudo que a gente lança para você aqui. Beleza? E eu quero trazer o nosso convidado aqui, dar as boas-vindas para Ícaro Elon. Seja bem-vindo. Valeu. Cara, que prazer ter você aqui. Para quem não te conhece ainda, pra gente começar, já se apresenta, fala o que você faz, de onde você é. E conta um pouquinho da sua história. Eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho do backstage, né? Com certeza. A gente vai esquentando hoje que eu sei que você tem muito conteúdo aí para falar de marketing, de vendas e de negócios. Não, com certeza. Cara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, tá? Meu nome é Ícaro Elon, eu sou natural de Manaus. Eu tô aqui em Alphaville, né, aqui em São Paulo, há 2 meses, agora na gravação, né? E eu sou especialista em vendas, tá? Eu trabalho com vendas desde 2020, eu tenho 22 anos, eu terminei o ensino médio em 2019, queria ser funcionário público na época, depois troquei, depois eu queria empreender no ramo da educação, passei em História na UFAM, na Federal do Amazonas, estudei uma semana e em uma semana os meus planos foram por água abaixo, porque veio a pandemia e travou tudo. Então, nesse meio tempo, eu fiquei aí preso, acabou que estava em casa, tinha internet, fui me especializando em vendas por uma oportunidade e hoje estou aqui. Vi que isso é uma janela de mercado, né? Então, por essa série de acontecimentos, me trouxe até aqui. Caraca, que legal. E é muito louco, porque esse pessoal do digital, né, das vendas, hoje, mesmo sendo jovem, você já está com o seu negócio. Eu pedi para você falar um pouco da sua empresa, o que você faz de fato. E é muito legal porque, assim, um exemplo, eu vim do mercado financeiro e lá, assim, muitas vezes era muito tradicional o modelo, tipo assim, de você ter que ter muitos anos de casa para você ser promovido, ou às vezes para o cara olhar para você e ver que, vou confiar nesse cara, quando tem que ter um tempo de profissão mesmo, eu tô no mercado há X anos e tal. E no digital isso não se aplica, né, cara? Porque, assim, é uma galera muito jovem, mas com muito resultado. Então é mais meritocrático até do que só o cara que cumpre horas ali, tem tempo de experiência, que nem sempre tempo de experiência dá o resultado final, né? A questão da performance rápida aí, hoje é muito rápido, as coisas mudam muito, né? Então da pandemia para cá, eu acho que é legal você comentar o que mudou num cenário aí das vendas, a comunicação, enfim. Fala um pouco aí do seu negócio e a gente vai esquentando os motores. Com certeza. Cara, tu falou muito ali da velocidade da internet. Primeiramente, a gente precisa entender que a barreira de entrada ela é nula. Se tu faz um cursinho na internet, tu já meio que tem conhecimento para te iniciar. E se tu pode iniciar, aí vem as horas aplicadas. Por que tantas pessoas novas têm muito resultado com o digital? Porque as pessoas novas que também estão compromissadas, são disciplinadas, elas têm muitas horas aplicadas. Eu, desde 2020, já fiz 3 anos nesse mercado. Então, se tu for pegar as horas aplicadas a uma determinada função,
Aí eu tenho muita experiência. Não é como se eu tivesse seguido uma carreira tradicional, onde eu ia fazer uma faculdade, ia passar 5 anos me preparando, depois ia começar uma vida profissional. Não. Ali a gente aprende e já aplica. Por isso, é essa a explicação mais lógica, que tem muita gente nova, pessoas mais velhas, mas que estão fazendo transição de carreira, que tem resultado no digital. Top. Então foi com base nesse pensamento que a minha empresa surgiu. Naquela época, eu vi o seguinte, poxa, quem não lembra o tanto de empresas que foram à falência? Pô, se você gosta de um lanche que está próximo à sua casa, muitos desses lanches, muitas dessas hamburguerias, elas foram à falência. Porque elas não estavam onde? No digital. Essas pessoas, esses empresários não estavam nada preparados para essa revolução que aconteceu com a pandemia, que trouxe a internet para o centro de tudo. Ela já estava, mas trouxe muito mais. Perfeito. Então, eu vi uma janela de mercado que, poxa, se essas empresas estão falindo é porque elas não sabem vender na internet. Então, com base nisso, que também surgiu um princípio que hoje está na cultura da minha empresa, que é gerar impacto positivo na sociedade em si, porque empresas elas geram esse impacto. Então, esse foi o meu pensamento na hora que eu pensei em iniciar a Orion. Especializar em vendas para que essas empresas vendessem e com isso elas crescessem no mercado. Cara, que legal. E assim, é muito top isso que você está falando, porque a gente tem um ponto, né, que normalmente esse empreendedor que quebrou ou que passou muita dificuldade, mas não quebrou na pandemia, mas poderia ter ficado muito melhor se tivesse se aberto à tecnologia, à internet, como vender na internet. E esse cara, muitas vezes, ele tem uma cabeça mais fechada, assim, que ele acha que vender na internet ou estar na internet é só ele ter um Instagram e fazer post postando a foto daquilo que ele vende. Exato. Então, tipo assim, o cara faz um stories lá, tipo, ó, aqui um lanche, é o meu lanche. Pô, portas abertas, estamos recebendo pedidos. Isso pode até fazer parte do brand da empresa, de algum posicionamento dele, mas não necessariamente é o processo de venda, né? O processo de venda ele é mais profundo do que isso. E às vezes o cara não conhece, ele contrata uma agência que trabalha só esse marketing institucional, né? Então os vídeos é muito institucional ou posts institucionais que não vende nada. O cara gasta uma grana, tô gastando agora com a agência e ele não performa quanto que ele poderia com o mercado. Fala um pouco dessa experiência que eu acabei de dizer, assim, como é que funciona com seus clientes, se é isso mesmo que eu tô falando, sei lá, às vezes pode ter um contraponto aí, para esse empreendedor que talvez tivesse tido um trabalho mais específico ali, poderia ter tido muito mais resultado. Com certeza. Na verdade, isso vai muito de encontro à estratégia empresarial. Porque se tu tá anunciando na internet, se tu tá anunciando no rádio, se tu tá anunciando na TV, por que tu tá fazendo isso? Porque, sei lá, você começa a acordar às 5 horas da manhã, você começa a fazer uma dieta danada. Tem um porquê. Você quer qualidade de vida? Você quer, sei lá, o médico mandou porque sua saúde está debilitada? Tem um porquê. Então você nunca vai precisar fazer as coisas sem um porquê. Cara, eu preciso vender mais, esse é meu porquê. Beleza, ele é suficiente? Ele é autoexplicável? Preciso vender mais, mas você pode vender mais fazendo qualquer coisa. Se talvez você abrir mais uma filial da sua empresa, você vai vender mais porque você vai estar presente em 2 cantos. Então, tudo isso vem do porquê. Se você vai começar a postar mais no seu Instagram, porque você quer alcançar as pessoas que estão lá. Só que depois do porquê vem o como. Beleza? Eu tenho o meu porquê, eu preciso alcançar mais pessoas porque eu preciso aumentar meu faturamento em 2 vezes mais. Perfeito? Só que o como, ele vem como a decisão que você precisa tomar para que você comece a agir estrategicamente. Como que eu vou alcançar as pessoas qualificadas? Vamos voltar um exemplo normal de uma hamburgueria que todo mundo vê aí. Se o seu hambúrguer é premium, como é que você vai alcançar o público que gosta do hambúrguer premium? Se você está vendendo, sei lá, lentes de contato dentárias, onde o seu público é AA, como que você vai transparecer essa autoridade que essas pessoas vão confiar em você e vão querer comprar exatamente de você? Então aí começa a desmificar esse negócio. Estou funcionando hoje, a minha agenda está aberta, o que eu estou fazendo aqui? Bom, você já começa a ter um caminho lógico, entendeu? Que legal, cara, muito bom. E eu falo muito para os meus clientes que eu atendo de consultoria empresarial, essa questão que ele tem que entender que a internet é apenas um canal de vendas, né? Sim. Então, assim, como ele tem lá, sei lá, hamburgueria, eu tenho pago o menino para panfletar num semáforo, por exemplo. É um jeito que ele está
mostrando o conteúdo dele ali para quem tá passando na rua, ou se ele faz um outdoor ali com a propaganda, ou se ele faz um anúncio na TV, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, são canais que ele vai desenvolvendo. E a internet não deixa de ser um canal. Sim. Se ele não souber como fazer essa abordagem, né, não vai funcionar muito bem. É como se, imagina, se chegasse lá o menino entregando o panfleto, só que não tem nada escrito ali, é só um papel em branco. Exato. Ou, beleza, tem a foto da empresa, mas não tem endereço, não tem um telefone. O que vai funcionar se o cara pegar... Legal, eu queria comer um hambúrguer agora, mas eu não tenho o site, não tenho o aplicativo, não tenho o nome da empresa, não vai ser efetivo, né? Exatamente. E além disso, tem aquele alcance de pessoas qualificadas. Quero que você imagine agora que você imprime 10 mil panfletos. 10 mil, tem um monte de panfleto aqui na minha frente, imagina isso. E você, me fala aí qual o prédio mais alto de São Paulo, você conhece? Imagina que você chega no prédio mais alto da sua cidade, você pega esses 10 mil panfletos, onde tem uma via movimentadíssima, você só joga. Pronto. Legal. Vai cair lá embaixo, quem pegar, pegou, vai pro lixo, vai não sei pra onde, você vai estar sujando tudo. Se você não tiver uma estratégia de alcance de pessoas, você tá fazendo a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ah, eu tenho uma oferta, vou anunciar, vou jogar pra todo mundo. Essas pessoas vão se interessar normalmente pela minha oferta? Não, porque as pessoas não estão procurando nada do que você está oferecendo. É a lei da oferta e demanda. Você só vai conseguir ter uma boa oferta quando você alcança essa demanda, porque senão você não consegue fazer o básico do capitalismo. E se você não entende o básico do capitalismo, você não entende nada de negócios. Perfeito, muito bom. Cara, e como é que funciona para a pessoa hoje no dia a dia, né? Quem está assistindo a gente aqui, que está começando um negócio ou ainda não entrou de verdade na internet, fazer anúncio, fazer um processo de venda, né? O que esse cara tem que começar? Qual que é o melhor caminho para ele? O que ele tem que buscar de conhecimento, de informação, para que ele tenha essa estratégia aí, como você trouxe para nós aqui? Cara, tem um ditado que ele é muito famoso, que quem tem boca vai a Roma. Já ouviu falar? Isso aí todo mundo já ouviu falar, minha né? mãe falava muito pra mim isso aí. Se você tendo boca, você vai a Roma, na internet, você sabendo se comunicar, você vai a qualquer lugar do mundo. Você consegue chegar no patamar que você desejar. Digamos que você não tem nada, você está começando um negócio hoje, você precisa anunciar, você precisa se expor na internet. Saiba como se comunicar com o seu público. Antes de qualquer estratégia, note... Antes de qualquer estratégia, saiba se comunicar, porque depois você vai aproveitar essa comunicação que já existe, que as pessoas já estão se identificando e você vai otimizá-la, você vai propagá-la. Propaganda ruim pode até, em fofoca pode até funcionar, porque as pessoas vão falar muito bem de você, mas quando se trata de empresas, quando se trata de vendas, se a sua propaganda for ruim, pode ter certeza que você está cavando a sua própria cova. Então, para você iniciar da forma correta, cuide da sua comunicação. Saiba, trace planos estratégicos de como, primeiramente, quem é o seu cliente ideal? Se essa pessoa... Traça ali desde os mínimos detalhes, desde a idade, do sexo, da classe social, onde ela mora, desde esses mínimos detalhes até algumas coisas mais complexas. Poxa, o que meu cliente gosta de fazer na hora vaga dele? Esse cliente gosta de, sei lá, ele tem BMW, ele tem iPhone, ele gosta de ir pro shopping mais caro da cidade, ele viaja internacionalmente. Então, quando você sabe, você conhece o seu cliente melhor que ele mesmo, essa comunicação ela começa a ser afinada. E você vai usar exatamente todo esse conhecimento que você já conhece de pessoas e usar as informações necessárias para o seu produto, sabendo principais duas coisas, que são as dores e os desejos dela. Porque aí você vai transformar o seu produto em uma solução. Caraca, que top. E assim, ó, isso talvez é uma das grandes dificuldades do empreendedor, porque, um exemplo, ó, muitas pessoas que eu atendi, e claro, eu não sou especialista em vendas, em processos aí como você, mas assim, muitas vezes você começa a atender o cliente e aí quando você faz essa pergunta, quem é seu cliente? O cara fala, qualquer um. Qualquer um que queira comprar um iPhone é meu cliente. Mas cara, mas espera aí, você vende só iPhone, tem outros celulares, qual que é o cara que você quer atender? E é aí muitas vezes que a comunicação fica meio vaga, né? Ele vai tentar vender para todo mundo e no final das contas ele não consegue ter essa análise perfeita aí da persona, entender ali como realmente ter uma comunicação assertiva. Que legal, cara. E comunicação no negócio
tudo. Desde internamente, né? Uma comunicação boa ali com seus liderados, com a sua equipe, comunicação com o seu cliente, com o seu fornecedor, entre sócios, né? Então, assim, e quando você começa a entender que essa é uma linha que quanto mais você desenvolver como empreendedor, melhor vai ser os resultados que você busca, né? É uma linha muito importante, bem, bem interessante isso. Exatamente. E como é que hoje você tem a agência, né? Quantas pessoas que você lidera? Como é que é esse trabalho aí? Mesmo sendo jovem, né? Como é que é você estar no front aí do empreendedorismo, atendendo cliente, atendendo funcionário, equipe? Conta um pouquinho aí dessa história pra gente. Primeiramente, tu tem que gostar bastante para você aguentar pressão interna, externa. Então, para que você consiga performar, você precisa gostar do que faz, você precisa escolher. Então, hoje nós temos 6 pessoas, aqui comigo são 6 pessoas na equipe, tá? Muitas das vezes a gente não conta com nós mesmos, sim, mas você é a primeira pessoa que você lidera. Depois vem as outras pessoas que estão compondo a sua equipe. Então, se você consegue se liderar muito bem, com certeza, você estando em evidência, você vai conseguir inspirar os seus liderados. Então, esse é uma das místicas de quem trabalha com digital também. A gente... Principalmente quem está trabalhando com home office, a gente precisa inspirar as pessoas que estão conosco a ser como nós. Poxa, o Ícaro está trabalhando muito bem, o Ícaro performa, parece que o Ícaro não dorme, parece que o Ícaro consegue entregar os melhores resultados. Beleza, eu quero ser igual a quem? O meu líder, eu quero ser igual ao Ícaro. Então, a gente trabalhando em ambiente online, desde quando eu contratei meu primeiro funcionário, eu sempre gostei de acompanhar se essa pessoa em si, não tentando separar o âmbito profissional do pessoal, mas acompanhar se essa pessoa está bem. Teve até agora, recentemente, um dos meus colaboradores, ele estava performando mal, ele estava sobrecarregado. Mas por quê? Se antes a carga de trabalho dele era a mesma. Então eu comecei a notar na pessoa, e eu sigo logicamente os meus colaboradores, então ele estava tendo um desafio pessoal muito grande, porque ele é introspectivo, ele já estava fazendo teatro e tudo mais. Aí eu falei com meu sócio, não, calma aí, vamos segurar, não precisa cobrar tanto, vamos ajudar ele, pegar na mão aqui, para que a gente consiga, não na hora que esse funcionário, esse colaborador, ele começa a performar mal, a gente já crucifique. Perfeito, mas consiga desenvolver essa pessoa aqui dentro. Eu falo muito isso, que assim, hoje o negócio em si, qualquer empresa, no final das contas, a gente fala de pessoas, né? Sim. E cuidar das pessoas é o melhor investimento que qualquer empresário pode fazer. É a melhor forma que ele faz gestão e a melhor forma que ele tem economia, porque você investe no colaborador, você treina, você prepara, e às vezes, por não ter feeling como você teve, de tipo assim, calma, deixa eu entender... Vamos avaliar uma pessoa que está do outro lado, ele não é só um número, né? Sim. E eu vim do mercado bancário, e lá no banco onde eu trabalhava, tinha um jargão entre os funcionários que era assim, cara, você é só um número aqui dentro. Então não importa se é o Ícaro, se é o Márcio, se é o Pedro, se é o João, você está batendo as metas, você é bem quisto aqui, se você não está batendo as metas, o banco vai cortar você. Te manda embora. A meta tá o banco chegou lá num ponto, alguém falou, para melhorar a produtividade tem que cortar aqui X funcionários. O cara olha lá quem são os piores, passa a régua e dane-se a sua jornada, a sua história dentro daquela instituição. E isso é o passado, porque hoje, se você tem uma noção que as pessoas que estão ali, elas vestem a cultura da empresa, elas entendem aquilo que você quer levar como missão, a transformação foi muito legal, esse primeiro ponto que você trouxe, né? Então, um negócio... ele tem que gerar um impacto positivo no mundo, né? Foi isso que você falou, né? Então, cara, que top. Se todo mundo que trabalhar para você tiver a mesma visão que você, quando você não estiver atendendo um cliente, tiver um colaborador seu, ele está replicando aquilo que você imaginou. Então, vai ser um atendimento diferenciado, vai ser um resultado diferenciado, e aí você tem muito mais resultado, muito mais economia, muito mais lucro, e às vezes tem muito empresário que fica meio assim, por que eu vou treinar a equipe? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou conversar com o cara? E às vezes ele tem alta rotatividade de funcionários, às vezes ele tem pessoas desmotivadas saindo por qualquer coisa, tem processo trabalhista, às vezes ele tem prejuízo, porque o cara às vezes vai atender mal o cliente, você perde um contrato bom, porque o colaborador fez besteira ali e você vai tentar segurar depois o problema na mão, mas até você recuperar, muitas vezes é irrecuperável, né? Então, que legal, cara, que bom que você tem essa visão e que bom que você tá
seguindo nessa frente aí. E como é que é você sendo uma pessoa jovem, né, tendo pessoas para liderar, e ainda um desafio, né, que é liderar à distância também, que é um tema bem polêmico aí ultimamente, né, tem várias empresas que aderiram ao home office e agora já estão voltando para o presencial. Fala um pouco como, eu acho que duas coisas. Primeira, como é que é ser líder tão jovem, e eu sei que isso você vem desenvolvendo, é uma coisa que é legal comentar também, que eu vejo em você, é que você comentou, muito bem colocado, a questão da preparação do trabalho, né? Mas também a busca por conhecimento, né? Então, assim, a gente se conheceu numa mentoria que nós fomos ali, que tinham pessoas buscando conhecimento, um nível específico de assunto, né? Então, quer dizer, você vai buscando também antecipar esse tempo, buscando mentores e treinadores, pessoas para antecipar esse processo, né? Então, não é só tentativa e erro, né? Sim. É muita educação ali, rápido e prática também. Então, como é que é você ser jovem e liderar uma equipe e, principalmente, à distância? Como é que você faz essa gestão aí? Cara, primeiramente, se for pegar a parte humana, é bem desafiador. Porque, beleza, hoje eu tenho 22 anos, lidero uma equipe, fora mim tem 5 pessoas, né? Comigo são 6. Então, quando se trata de você conseguir engajar essas pessoas todas no seu projeto, na tua ideia que tu teve lá no quarto da tua casa, para que essa empresa nascesse, aí precisa de algumas habilidades, logicamente. Tanto é que eu vejo muita gente na internet dizendo, poxa, eu não quero trabalhar para ninguém. Eu quero ser dono do meu próprio negócio porque ninguém vai mandar em mim. Cara, esse é o maior mito que existe na Terra, porque quando tu tem teu negócio, os teus clientes mandam em ti, os teus funcionários mandam em ti, e muitas das vezes tu te cobra muito mais que teu próprio chefe poderia te cobrar. Com certeza. Porque se tu não performar, a empresa não performa e tudo mais. Logicamente tem essa descentralização para que a empresa não dependa de ti, mas no início da empresa, pode ter certeza. Se tu não performar, acabou. Entendeu? E é muito louco, porque assim, aquilo que você trouxe, né? Tem que gostar muito, porque se o cara acha que vai empreender para trabalhar menos, para ganhar muito, para ficar de boa, esquece, né? No início, realmente, vai ser muito desafiador, vai ter que muitas horas de trabalho, pagar o preço mesmo, e muita cobrança, né? Porque tava falando com um amigo meu hoje cedo, ele trabalhava numa empresa e aí ele pediu pra sair, e saiu e hoje ele tá empreendendo, tá começando, né? E ele assim, pô, cara, é duro porque às vezes você ganha 10 conto, outro dia você ganha 2, aí você tem um monte de coisa, eu não sei, eu sou muito bom no comercial, mas não sou nada do administrativo, então ele tava conversando comigo pra pedir ajuda, tipo, o que eu faço pra gerir o meu dinheiro, porque aí às vezes ele acha que é tudo dele e às vezes não é, tem do negócio, como colocar metas, como colocar ali a divisão de objetivos, que é a parte da gestão do negócio, que tem que, mesmo que a empresa seja de uma pessoa, ali do empreendedor, precisa na cabeça ter uma divisão, né? Então agora eu sou o Márcio comercial, agora eu sou o gestor, o estratégico, e agora eu tô aqui no operacional, entregando aquilo que eu vendi, produzindo e tal. E aí onde as pessoas se perdem, né? Ou o cara fica só no operacional, ou ele vai só pro comercial e faz besteira no administrativo. Que legal, cara. E como é que essa questão da distância aí, como é que você lidou com isso? Como você costuma fazer, que você vê que deu resultado aí para sua equipe? Cara, isso é muito interessante perguntar, porque, primeiramente, a maioria dos meus funcionários eles já começaram. Hoje tenho duas pessoas que tiveram experiências fora. Então, isso é legal porque você já começa, logicamente, quando você tem uma cultura, você tem processos muito bem definidos, essas pessoas já entram em um ambiente já estruturado. Então, o primeiro passo de tudo é você ter um ambiente muito bem estruturado. Essas pessoas entram e se adequam ao que você mesmo criou. Então, para que você consiga fazer o teu time performar, primeiramente, processos muito bem definidos. Onde você consiga saber exatamente qual etapa, uma etapa lógica. Não aqueles negócios que as pessoas querem inventar a roda. Elas querem fazer uma coisa super complexa e que nem elas mesmas conseguem replicar. Imagina um colaborador que está entrando agora, ainda mais um colaborador nível júnior. Ele não vai conseguir replicar. Então, mas antes de você ter um processo, você precisa entender de pessoas. Tanto é que tem uma frase no mercado que diz que se empresas, se negócios são feitos de pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Perfeito. Então, Cara, que top isso que você trouxe. Assim, ó, realmente, processo é
virada de chave para o empreendedor, porque senão ele vai continuar sempre carregando peso nas costas, ele vai sempre centralizando as coisas e aí é ladeira abaixo, né? Estresse, improdutividade, falta de resultado mesmo. Então, e aí as pessoas acabam fazendo o quê? Procurando sócio. Pra tentar complementar ali. Muitas das vezes não dá match. Eu, inclusive, no início da minha jornada, e daqui a pouco eu vou já contar isso, eu tive sócios. Essas pessoas me acharam pelo Instagram. Ou seja, fui prospectado para ser sócio. O meu primeiro prospect, na verdade, acabei que eu fiz sócios, né? Só que o meu perfil de pessoa, sou dominante, sou influente, eu gosto de... Não sou tão processual assim, de natureza, eu tive que aprender a ser. Legal. No início eu não era nada. Então eu acabei fazendo sociedade com outros dominantes, com outros influentes. O que aconteceu? Pau direto. E eu fui prospectado para ser o quê? O operacional. Então eu cheguei a cuidar de 20 clientes sozinho. Caraca. Sozinho. E muitas das vezes eu ainda tinha que ativar meu lado influente ali, meu lado dominante, para ir fazer vendas, porque meu sócio no início, ele não sabia tanto da parte técnica, então eu tinha que ir lá ajudar ele na venda. Então, 20 clientes me ligando, 20 grupos diferentes, com 20 equipes diferentes, mais os meus dois sócios que não sabiam de nada de tráfego, e eu tive que lidar com essas pessoas. Naquele momento eu não entendia de pessoas. Então eu comecei a criar processos. Que legal, cara. E assim, e quando você não entende de pessoas, você tem uma sobrecarga emocional também. Nossa. Porque aí tudo fica mais afetado, tudo gera mais complicação. E aí é legal você entender de pessoas e processualizar o negócio, porque você baixa a tensão, né? Porque Sim. assim, ó, A mais B dá C, e só seguir a linha aqui, que não é para ter problema. E se tiver um problema, você faz isso, e se tiver esse resultado, beleza. Se não der, você refaz aqui. Então é muito legal, cara. Eu venho sendo grande defensor disso. Quando eu comecei a empreender, era bem assim, não tinha uma vontade, um sonho, sair do banco para começar a empreender, querer atender os clientes e ajudar, e aquele propósito, aquele prazer de fazer, mas não tinha processo. Então dentro da minha jornada também, eu compartilho disso que você está falando, porque eu era o cara que olhava assim e falava, cara... não dá pra improvisar, sabe? Tipo, ir lá no cliente e só trabalhar no fluxo da demanda do cara. Pra mim era assim, ó, eu preciso começar a processualizar. Então, assim, eu preciso ter um formulário, eu preciso ter uma apresentação, eu preciso entender como é que eu vou... Se eu vou sentar aqui com o Ícaro aqui, o que eu vou mostrar para ele? Então eu sempre ficava pensando em planilha, em ferramentas para melhorar a minha performance. E meu sócio na época, ele concordava comigo, mas não tinha muita proatividade dele de querer fazer, porque para ele era muito mais prático ele chegar no dia a dia lá e falar, beleza, eu vou chegar lá, entender a demanda do Ícaro, eu já vou dar a direção para ele. E não preciso muito operacionalizar as coisas. E eu já bem executor, assim, não, cara, como é que eu vou chegar para ele e não vou mostrar o passo a passo, as coisas de forma processual ali para que ele entenda e entenda o valor do negócio. Então era um ponto que às vezes dava alguns atritos, porque para ele era simples fazer mudanças, para mim não queria repetir tanto o processo, para mim era mais fácil. Então beleza, se eu já terminei isso aqui, eu não quero mexer mais, vamos pro próximo passo. Então eram alguns atritos que a gente tinha no caminho, por visões diferentes também. Aí, entender de pessoas foi um grande diferencial. Entender como é que eu funcionava, como é que ele funcionava e como a gente poderia unir o útil ao agradável, né? Sim. Acho que foi isso que você fez também no seu negócio, né? Exatamente. Então, para que uma equipe que trabalha 100% online, ela performe, tu precisa saber exatamente quem tu vai colocar. Porque se você for colocar da forma mais simples que se pode imaginar, você está jogando xadrez. Não tem como você usar um peão para você fazer uma grande jogada onde você precisa correr, sei lá, o tabuleiro inteiro, porque o peão ele anda uma casa. Perfeito. Você precisa usar uma peça específica para isso. E, logicamente, os peões eles são muito bem usados com uma boa estratégia. Então, você precisa saber os seus profissionais que irão trabalhar como júnior, os seus profissionais que irão trabalhar como sênior. Então, você tem 3 etapas em todas as empresas. Você precisa ter os operacionais, você precisa ter os estratégicos e você precisa ter os táticos. Perfeito. Então, para você tocar um negócio, você precisa saber exatamente. E caso você não tenha nenhum desses funcionários, Ícaro, sou somente eu na minha empresa.
se desdobre nessas 3 áreas, porque uma hora você está sendo operacional, outra hora você está sendo o tático, que é o cara que manda na empresa, outra hora você está precisando ser o estratégico. Então, tem uma coisa que o Pedro Sobral, que é um dos mentores aí de tráfego pago, que eu acho muito interessante essa fala dele, é que, poxa, eu posso estar sozinho, mas eu preciso transparecer esse meu profissionalismo. Ah, o cliente está entrando agora? Beleza, olha só, você assina aqui, porque o meu financeiro, que sou eu mesmo como meu financeiro, vai entrar em contato com você. Depois você vai passar para o meu head do time que vai trabalhar a sua estratégia. Depois você vai passar para o meu gestor. Não importa que seja você mesmo fazendo todas essas funções, mas o que importa é que o processo existe. Perfeito. E uma hora, conforme cresce, se você já desenhou no início, é muito mais fácil. É só replicar. Se você contratar o financeiro, o cara já tem ali as funções, os formulários, as ferramentas, a forma de atender, então ali as mensagens, fica muito mais fácil, né? A padronização do processo, e aí você não fica dependente de ninguém também, né? Então fica muito bom. Muito bom, cara. E você trouxe um ponto aí interessante de falar do tráfego pago, né? Então quero te trazer um ponto aqui. Muitas pessoas que já entenderam que a internet e fazer anúncio e trabalhar o tráfego pago é importante, tem algumas dificuldades para performar. Então, às vezes, a pessoa investe no tráfego pago, mas não tem resultado. Por quê? O que acontece aí com essas pessoas que investem e não colhem resultados positivos com os anúncios, por exemplo? Cara, a verdade, como diz a minha avó, a minha verdade verdadeira que existe é que romantizaram um canal de aquisição. Você pegou um canal de aquisição que funciona muito, hoje ele é o mais barato, sim, tem todas as partes positivas, mas quando você trata o tráfego pago como a solução de todos os seus problemas, ele sempre não vai te entregar o que você imagina que ele te entregue. Então, primeiramente, as principais empresas, na verdade eu vou colocar 2 pontos aqui, as principais empresas que não conseguem subir, não conseguem alavancar com o tráfego pago é porque elas têm 2 coisas. Uma das 2 coisas. Ou as 2 pode ser. Primeiramente, uma equipe que não sabe operacionalizar isso. Porque a barreira de entrada, como eu falei no início, ela é muito pequena. São pessoas que fizeram um cursinho na internet que vai te dizer, poxa, eu vou dobrar o teu faturamento hoje. Você precisa investir quanto? R$500. Não tem como dar certo. Não dá certo. Sim. Em números matemáticos não tem como dar certo. Outra coisa, a sua visão de negócio não está de acordo com o que precisa ser feito. Porque para que o tráfego pago consiga te dar retorno como empresa, você precisa exatamente de alguns pilares. E principalmente o pilar comercial. Porque você está investindo para trazer pessoas. Quando essas pessoas chegam na frente do teu comercial, eles fazem o gol ou eles chutam para fora. Perfeito. Quando essas pessoas elas chegam lá no teu WhatsApp, quanto tempo você demora para atender ela? Qual a tua taxa de conversão? Então, a sua visão estratégica ela precisa estar baseada em quê? Em métricas. Você não sabe nem uma das suas métricas, como que você quer transformar esse seu canal de aquisição em um canal lucrativo? Então é por isso exatamente que as empresas não conseguem ter o resultado esperado. Porque ou elas trazem uma pessoa que não sabe fazer nada, ou elas trazem uma pessoa até que consegue entregar o resultado, mas elas não estão preparadas para isso. Cara, eu vou complementar o que você está dizendo com um outro ponto que eu já vi acontecendo, eu já atendi consultoria de uma pessoa que ele reclamava muito da equipe dele. Ele teve várias equipes de marketing ali. E, cara, em várias reuniões que eu tive com ele, eu falava assim, não é o seu... Tudo bem, eu até entendo que às vezes o profissional, tem profissionais e profissionais, pode ser que a pessoa não tá sabendo ali setar o que precisa, mas vamos olhar para trás. Cara, às vezes você não tá sabendo se vender. Uhum. Então, às vezes o cara vai falar assim, pô, a minha equipe não traz o lead certo, ele só trouxe cliente ruim. Mas será que você teve a boa comunicação? Você conseguiu mostrar realmente, às vezes, ser atrativo, ser atraente, né? Hoje, como também tem uma barreira baixa, qualquer um pode aparecer lá. Então, hoje, você abre ali a rede social, você está competindo com milhões de pessoas. Sim. E dependendo do segmento, é bem difícil aí o custo. Então, o cara olha e fala, é chato, é feio, é ruim. Então, não é só culpa de quem faz o
o operacional do tráfego, também tem toda a estratégia e o visual também, enfim, tudo mais aí que tem que ser levado em consideração, porque é fácil às vezes você terceirizar a responsabilidade. É muito Então fácil o problema isso. é do Ícaro, que não me entregou, e eu tô perfeitão aqui, dono da verdade. Na verdade, muitas vezes precisa ter essa avaliação também. Será que se fosse eu do outro lado, eu compraria de mim? Eu passo essa segurança, eu passo essa credibilidade, tá fácil a comunicação, dá para entender, porque às vezes o cara fala todo rebuscado, que você olha e fala, mas o que esse cara tá querendo me dizer que eu não tô entendendo nada? Aí passa pro próximo. Exato. Faz sentido isso que eu tô... Sim, tanto é que, em poucas palavras, falando exatamente o porquê das empresas não ter resultado com tráfego pago é o seguinte. Primeiramente, elas não se comunicam exatamente com quem quer comprar delas. Primeiramente, ela não sabe quem quer comprar delas. Depois, ela não sabe com quem se comunicar. Meu produto é para todo mundo. Quem quer falar com todo mundo não tá falando com ninguém. Depois, elas não sabem onde captar esses clientes. Elas não sabem se elas vão pro Google, elas não sabem se elas vão pro Instagram, elas não sabem se elas vão pro TikTok. Logo depois... Quando elas conseguem acertar isso de alguma forma, essas pessoas vão onde para o comercial delas? Essas pessoas não sabem converter. Então, para que eu consiga te falar se o teu processo comercial está sendo bem feito, eu preciso ver as tuas métricas. Qual é a tua taxa de conversão? Qual o teu ticket médio? Então, você sabendo essas métricas, você sabendo estrategicamente isso, com certeza você vai ter resultado. Se você não sabe, tá aí a resposta porque você não está tendo resultado. Tem que profissionalizar o processo, né? Exatamente. Eu falo muito isso na minha rede social e aqui no canal também, que esse é o ponto. O empreendedor, ele é romântico no começo, né? E tá tudo certo, ele tem que ser mesmo, ele tem que estar emocionado e com tesão de fazer o negócio ali dar certo. O problema é que às vezes ele vai sendo amador por muito tempo e ele precisa em algum momento virar a chave, crescer, né? Então, tá na nossa vida, você começa ali um bebezinho, aí você começa a engatinhar, aí você vai indo, daqui a pouco você tá andando, correndo, aí daqui a pouco você tá fazendo uma vida profissional e daqui a pouco você tá gerando até outras crianças, né? Então tem que ter um processo de amadurecimento e o empresário muitas vezes brasileiro, ele não tem esse processo. Ele vai sendo amador e ele vai se acostumando, ele vai entrando naquele, sempre foi assim, minha vida é assim mesmo, e ele vai se vitimizando. Então, não funciona porque é ruim, eu não sei fazer, o mercado tá difícil, é concorrência, mas na verdade o que falta realmente é gestão comercial, é uma gestão estratégica, é uma gestão financeira, ter métrica para tudo, né? E aí você percebe que empresas que têm sucesso e são grandes, porque os caras conseguem mensurar e tomar decisão com base em dados, não com base no achismo. Eu achei que vai dar certo. Aí o cara aposta tudo lá, dá all-in e perde, porque não teve essa frieza ou essa lógica. Acho que é isso, esse é o ponto importante. Exatamente. E isso que tu falou, justamente do exemplo das crianças, imagina o seguinte, se por algum acaso você vê um bebê, esse bebê, sei lá, tá com 1 ano de idade, depois passa 5 anos e o bebê tá do mesmo tamanho, passam 10 anos e o bebê eles continuam sem aprender a falar, passa 30 anos e esse bebê ele continua do mesmo tamanho. Não tem algo errado biologicamente? Com certeza, uma anomalia e uma patologia. Sim. Então, se a tua empresa tá há 30 anos do mesmo tamanho, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, talvez até com as mesmas pessoas, não tem alguma anomalia aí? Perfeito, cara. Então, se o empresário chega para mim e fala, eu faço isso há 30 anos. Beleza, você faz isso há 30 anos. Me mostre o quanto você cresceu em 30 anos. Você cresceu? Não. Então, com certeza tem alguma anomalia aqui. Caraca, que incrível. Então, você que tá assistindo essa aí, se doeu, você busque mudar, né? Que você continue trazendo essa percepção, que é importante ter essa visão, porque às vezes o cara, ele tá cego, ele tá assim, sem uma visão clara, sem esse direcionamento, e muitas vezes ouvir uma frase dessa aí que você trouxe faz com que ele, cara, é verdade. Eu tô andando no modo caranguejo aqui faz anos e por quê? Por que será, né? Então, onde foi que talvez eu negligenciei a gestão da minha empresa? Então, esse é um ponto importante, muito legal você ter trazido isso. E como é que funciona o seu trabalho hoje? Então, fala um pouco aí como é que você faz esse trabalho. Então, eu gostei que você fala muito de
vendas, né? Então não é só anunciar por tráfego pago, né? Como funciona o trabalho aí da sua empresa, o que você vem fazendo, na prática aí, como é que você atende empresas, por exemplo, um empresário desse aí que está há 30 anos ali andando de lado, qual que seria o trabalho que você poderia desenvolver com eles? Cara, por isso que o lema da minha empresa é justamente dar performance de vendas para que as empresas consigam ter resultados positivos. Por quê? O tráfego pago, ele é meu canal de aquisição. É a mesma coisa que o martelo é a ferramenta de trabalho do carpinteiro. O tráfego pago, ele é a minha ferramenta de trabalho. Então, com isso, eu uso o tráfego pago para que essa empresa ela consiga performar tanto na comunicação, tanto na prospecção, quanto na conversão. Então, eu entro com um olhar estratégico, onde esse olhar estratégico vai ser a solução definitiva para que essa empresa ela consiga transformar a internet no principal canal de aquisição dela. Perfeito. Entendeu? Então, nós trabalhamos aqui com 3 pilares muito bem definidos, que justamente, como eu já venho dizendo aqui, a comunicação para que você venha conseguir falar a linguagem do seu cliente e fazer as melhores ofertas a ele. A prospecção para que você venha achar em qual plataforma, então você venha ter uma cobertura de mídia para esse cliente te ver no ambiente online. E a conversão para que teu time venha estar preparado para receber esses clientes e venha ter a melhor taxa de conversão possível com o melhor ticket médio possível. Caraca, que legal. Entendi. É um trabalho global, né? Então você vai trabalhar ali desde o início do primeiro contato, vamos falar do topo do funil ali, né? Exato. Aparecer para um cliente ou como se mostrar para esse cara até o fechamento da venda. Então, toda essa jornada que esse cara vai ter dentro da empresa, do processo comercial, então, pelo que você está me dizendo, é o que você faz, é isso? Exatamente. Legal. Porque é o seguinte, quando vamos voltar a 2020, que foi realmente um marco na história dos negócios, os negócios não sabiam fazer nenhuma etapa e até hoje eles não conseguem desempenhar as etapas necessárias para que se gere a venda no online. Então eu venho estrategicamente. Por que eu repito tanto estrategicamente? Porque eu consigo pensar junto com o empresário. Você não vai estar sozinho ali pensando, tendo que se descabelar quando você chega do trabalho 11 horas da noite, você está pensando no seu negócio. Eu já trago essas soluções. E assim nós decidimos, é um trabalho a 4 mãos e a gente consegue performar juntos. Eu não performo sozinho e a empresa não performa sozinha. Nós performamos juntos e entregamos o resultado desejado. Entendi, perfeito, top, muito bom. E como é que você, pegando aí o gancho, né? Qual é a visão que você tem, então, desse mercado aí para os próximos 2020 foi um ponto chave aí, crucial, né? Uhum. E de lá para cá veio tendo muita mudança, né? Então, até agora com as inteligências artificiais, muita coisa que veio para antecipar e facilitar o dia a dia aí do empresário, do empreendedor e de quem também presta serviço, né? Através da comunicação aí do comercial. Qual é a visão que você tem para os próximos anos? O que você acredita que será aí o futuro, ou que já está acontecendo e vai ser cada vez mais consolidado aí nos próximos meses? Cara, o que vai acontecer nos próximos 5 anos é uma tendência que já vem acontecendo de uma forma muito lenta, a passos de formiga. Vamos pegar esteticistas aqui. Antigamente, a esteticista que era considerada melhor era a que entendia desde a ponta do cabelo até a ponta da unha do pé. Ou seja, os generalistas. E depois, hoje você consegue ver pessoas chamadas lash designers que cuidam somente de sobrancelha e cílio. Olha a especialidade do que era o corpo inteiro, agora é um ponto do rosto. Os negócios eles vão seguir a mesma etapa, onde você precisa demonstrar que você entende muito bem daquele determinado ponto. Ícaro, a minha empresa vai atacar somente um nicho. Não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é que você precisa comunicar que você é especialista para pessoas específicas. Então você precisa convencer essas pessoas pela própria concorrência de mercado, que hoje as empresas elas precisam conviver com isso, elas precisam demonstrar que elas entendem e que elas resolvem. Elas precisam ter provas sociais, elas precisam estar em todos os pontos possíveis. Você precisa estar no Instagram, você precisa estar no Twitter, se surgir alguma outra rede social, você precisa estar lá fazendo essa cobertura de mídia. E lembra, estão vindo inteligências artificiais, e essas inteligências artificiais elas vão substituir muito mais o mercado ali, a mão de obra, mas o olhar humano ele vai ser aguçado, porque as pessoas elas vão estar olhando, poxa,
isso aqui não parece um humano. Isso aqui parece mais uma máquina que está fazendo. Isso aqui é uma coisa generalista. E quando um humano consegue fazer e entregar o resultado, dá para ver que ele é muito mais específico e entrega muito mais resultado de uma forma ímpar. Então você precisa colocar o seu olhar de mundo, você precisa colocar a sua pegada, a pegada da sua empresa de uma forma ímpar e se especializar a entregar o seu resultado para o cliente. Cara, que top isso que você trouxe, eu concordo completamente. E assim, é um ponto que muita gente ficou com medo, né? O que seria a revolução das inteligências artificiais, né? E a gente já passou por um processo onde veio a internet, na época não tinha, a industrialização, e muitas vezes a gente sempre vai pensando, o humano vai perder seu valor, né? Porque a máquina pode fazer o que eu fazia ali, às vezes um dia apertando o parafuso do carro e em alguns minutos você faz um carro hoje, né, numa fábrica toda automatizada, né? Só que o ponto é que a gente vai buscando cada vez mais a personalização. Então, chegou um tempo que era muito comum você ir lá, vai na feira, você tem um açougue, você vai sei lá, você vai ter vários segmentos ali que você vai comprar as coisas para sua casa. Aí chegou o hipermercado e juntou tudo isso num lugar só. Uhum. Então você já não tinha mais era mais prático, era mais rápido, então tinha esse negócio do fast food. E hoje, o que está vindo muito forte é a gourmetização, né? Então Sim. Você vai lá, você vai comer um hambúrguer, mas é um hambúrguer artesanal. Então ele já tem um valor diferenciado. Uhum. Você não vai competir com um hambúrguer lá que é automatizado, industrializado, que não tem nem o mesmo sabor e você vai querendo sempre a experiência, né? Uhum. Do tempero do cara, do lugar que você vai. Então, esses são os dois caminhos. Ou você vai trabalhar para ser volume, então vou trabalhar com a inteligência artificial para atender muita gente. Só que aí, às vezes, você vai estar no mercado de preço baixo, de nada customizado. E uma parte das pessoas vão querer o diferencial, onde vai ter o contato humano, esse contato olho a olho, entender, ouvir. As pessoas têm dificuldade, tem a necessidade de ser ouvidas, né? E aí, às vezes, o cara, tipo assim, mas por que eu cobro mais caro que o fulano? Porque eu sento numa reunião ali e não tô querendo vender para ele, eu tô ouvindo ele. Sim. O cara tá contando, às vezes, o caso da coisa pessoal dele, algum problema que ele tá passando. Ele fala, legal, ele pegou aquele ponto que eu falei e usou para me mostrar que poderia ser melhor. E aí ele faz uma venda. Então, eu acredito que esse é o caminho. O humano, ele vai ser cada vez mais o diferencial do negócio. Quanto mais você entender que as ferramentas estarão disponíveis e quem usar melhor vai funcionar. Muitas vezes eu vi esse ponto vai acabar os advogados porque já tem computador lá nos Estados Unidos que faz petição. Sim. É perfeito, né? Mas e quando tiver que fazer uma sustentação oral, por exemplo? Você vai pegar o especialista, o cara que sabe usar o conhecimento de forma específica e estratégica para convencer ali o júri, o juiz. Isso um computador não vai conseguir fazer. Exato. Então, esse é o ponto. A não ser que talvez quem julgar vai ser o computador. Aí talvez a gente vai perder realmente o contato humano. Mas né? não, acho que não tem como fazer isso aqui. Eu acho que também não. E o Walter Longo, ele é um cara muito reconhecido na internet, Sim, ele fala muito sobre essa evolução das inteligências artificiais. E eu concordo com ele no seguinte ponto. Quando a tecnologia dominar esse mundo com as inteligências artificiais, o humano vai voltar a ser humano. Ícaro, me explica isso. Se hoje você vai num polo industrial de qualquer cidade, eu vim de Manaus, lá tem um polo industrial de Manaus, onde pessoas jovens, velhos, não importa qual idade, eles estão fazendo o mesmo movimento sempre. Pega a máquina aqui, parafusa, pega e parafusa. Durante anos da vida dele, ele fica fazendo esse processo de uma máquina. A inteligência artificial vai vir, vai conseguir pegar toda essa esteira de Ford e colocar de uma forma muito mais rápida e automatizada. E o humano, ele vai conseguir fazer o quê? Trabalhar com o cérebro, em vez de trabalhar somente com a força. Legal, perfeito. Ele vai trabalhar com a conexão, com o relacionamento, com o contato. É isso, cara. Então, assim, isso é muito legal porque é meio que contra-intuitivo, né? Porque você vê hoje muita gente falando na internet que precisa automatizar os processos, instalar robô, fazer para ser mais produtivo, para atingir mais larga escala. Mas se você não tiver o tempero do humano, vai ficar mais difícil, porque é aquilo que você falou. Às vezes o cara um exemplo. A gente mudou lá na empresa
o contato era a logo da empresa no WhatsApp. Às vezes a gente mandava mensagem pro cliente e era uma pessoa mandando a mensagem: oi, Ícaro, tudo bom? Você mandou mensagem aqui, eu tô aqui para te atender. Muitas pessoas não respondiam, porque o cara olhava lá, era a logo da empresa. O fato de a gente trocar, então quem que tá atendendo ali? Ah, Larissa? Tá bom, bota a foto da Larissa ali. Ó, Larissa que tá te atendendo. Oi, Ícaro, eu sou a Larissa. E ela colocava a mensagem. Cara, o número de pessoas que retornou o primeiro contato ali triplicou, basicamente. Porque o cara olha e fala: nossa, é uma pessoa que tá falando comigo, Sim. deixa eu responder ela. Até no WhatsApp, quando você abre a lista ali, às vezes você tem muito grupo, você não olha ali as logos de empresa, você vai falar assim: ah, depois eu vou responder esses caras. Mas quando tem uma foto, você olha ali: opa, deixa eu ver quem é esse cara que mandou mensagem para mim aqui. Você abre e olha. Por quê? Você busca conexão com pessoas. Exato. E um detalhe muda muita coisa na métrica de conversão, de trabalho, de atendimento, e coisa que você tem que estar antenado, porque às vezes esse ponto faz com que a gente perca vendas ou não seja tão efetivo num trabalho comercial por conta de um detalhe, que é uma foto. Exatamente, tanto é que eu falo para diversos clientes meus que estão: Ícaro, por que eu tenho que pagar um salário, assinar carteira, pagar um monte de coisa para uma pessoa que vai fazer esse trabalho para mim, sendo e ao invés de fazer isso, eu não pego um chatbot onde a pessoa vai clicando os botões ali e esse processo fica automático. Primeiramente, eu quero te perguntar o seguinte: pô, tu é um Bradesco da vida, onde tu tem milhões de clientes entrando em contato contigo diariamente, ou você é uma pequena empresa que recebe uma média de 20, 30, 50 contatos por dia? Beleza. Se você está precisando replicar toda essa sua solução, eu te indico sim pegar um chatbot e colocar lá. Mas se por algum acaso você consegue personalizar esse teu atendimento, ter esse contato humano, e se você consegue transparecer todos os teus diferenciais, aí que o teu cliente ele consegue ver valor. Perfeito. Porque um script de vendas, muitas das pessoas elas também têm um contraponto. Por que eu vou colocar um script de venda e vai ficar muito robotizado? Não. Você precisa, primeiramente, para que o processo ele consiga ser replicável e a sua empresa consiga ser escalável, você precisa ter um guia para que os vendedores eles consigam performar ali. Tá? Mas quando você coloca um vendedor, de fato, tem um feeling humano. Tem a voz humana. E é isso que muitas vezes o cara não entende, que o script ele é uma direção, ele é um caminho que você vai trilhar ali, muitas vezes, até que um exemplo, quando você vai andar numa trilha, se você anda pela primeira vez, você vai pisar meio falso. Você vai pisar em falso, você vai meio que sentir ali o território e tal. E você não vai andar com a mesma velocidade, se você andar muito rápido você pode cair, se andar devagar você vai demorar bastante. Agora, depois que você faz isso por dias, meses, anos, cara, você já vai andar e às vezes você pode andar até com o olho fechado que você já vai saber onde estão os pontos ali de contato. E é isso que no processo comercial faz a diferença. Porque, primeiro, tem gente que não faz o script que fala: não, eu gosto de chegar lá na reunião e ser autêntico, falar o que eu acho que tem. Aí ele perde venda por quê? Muitas vezes ele vai contar muita história, não vai resolver o problema, não vai ter uma linha de raciocínio, vai esquecer coisa, não vai perguntar coisa. E eu falo isso com propriedade que eu fiz muito isso quando eu saí. Eu também, relaxa. Então assim, cara, eu ia lá e falava: nossa, falei um monte pro cliente, o cara com certeza vai comprar. Ligava pra ele no outro dia, o cara não comprava. Porque ele ficou mais meu amigo do que eu resolvi o problema dele. E o segundo ponto, como é que você replica um processo? Que aí o cara comprou do Ícaro de um jeito, aí comprou do Márcio de outro. Mas não é a mesma empresa, não é o mesmo produto, não é a mesma solução. E às vezes o cara tem uma expectativa muito diferenciada daquilo que você entrega. Sim. A não ser que você tenha realmente um trabalho que é muito personalizado, ok, mas a grande maioria não é. Você entrega ali uma solução para o cara dentro daquilo que você tem que entregar para ele. E aí, às vezes, você prometer demais algo ou deixar de colocar um ponto que é importante ele entender antes de contratar para não gerar desvio ali de entendimento no meio do caminho, se você tem um script, você já mata isso, porque você já pensou nas coisas que podem acontecer antes. Então, o script é se preparar para ir atender o cliente. Então, tá bom, se ele me perguntar isso, o que eu respondo para ele? Se ele tiver essa objeção, o que eu falo para ele? Então, é muito importante. O empresário, muitas vezes, acha que isso é perda de tempo, cara. Sim, você precisa raciocinar da seguinte forma: como que as empresas que têm milhões de vendedores, elas conseguem performar mês a cada mês e elas conseguem crescer o faturamento delas?
Primeiramente, tem esse ponto. Segundo, se você criou a sua empresa para ter uma solução e essa solução ela apresenta as soluções, na verdade, se ela apresenta as mesmas objeções e os teus vendedores, as pessoas que estão no comerciais, elas precisam responder de formas parecidas, isso não é replicável. Se eu vendo o mesmo produto, eu tenho as mesmas objeções e eu tenho respostas parecidas, e isso é a lógica do script. Porque quando eu mapeio isso aqui, eu replico. E não importa se um vendedor meu hoje que vende R$1 milhão, ele sair. Logicamente tem as habilidades ali pessoais dele, mas se eu colocar outros vendedores, eu já vou saber exatamente como esse vendedor performa e eu consigo replicar aquele desempenho dele. Então eu, numa visão de empresário, eu me blindo quando eu tenho um processo replicável. Eu me blindo quando eu tenho um script. Essa é a principal lógica. Cara, e exatamente. E assim, além dessa blindagem, é assim, você não fica dependente, porque às vezes o cara, só o Ícaro é o único cara que consegue vender aqui na empresa. Se o Ícaro fica doente, acabou. Se ele morre, se ele sai daqui e vai, sei lá, o Ícaro fala, agora eu vou virar surfista e me esquece. A empresa morreu, porque se ele era o único cara que conseguia fazer uma venda dentro de um processo técnico, como é que fica, né? Então você fica dependente. Tem empresas que eu já cheguei a atender que o cara era dependente de um operador de máquina. O único cara que sabe mexer na máquina é o Zé ali. Se o Zé não vir trabalhar hoje, lascou. Eu assim, cara, como você não tem alguém que sabe mexer na sua máquina? Você não sabe mexer, você não entende, você tem que ter alguém ali, porque se esse cara ficar doente, se acontecer alguma situação, como é que você fica? Ele, eu não sei, eu vou ter que gastar muito dinheiro trazendo alguém para repor esse cara aqui, eu nem sei se eu vou ter. Eu falei, amigo, você está com um risco gigante no seu negócio. E às vezes esse cara é o vendedor, esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero falar também é que às vezes você não ter o script, você tem um risco muito grande no negócio. Por exemplo, o vendedor fala o que ele quer. Então, por exemplo, na emoção da venda ali, você fala, você garante que vai fazer tal coisa? Aí o cara, eu garanto. E você não tem uma garantia para isso. Ou sei lá, você promete que dá certo em tal dia, se não tem uma resposta padrão já, o cara fala, prometo. Se aí você me der R$500 de desconto, se você me der R$3.000 de desconto, eu fecho agora. Fechado. Acabou. O cara tem que voltar, viu? Eu falei com o meu chefe aqui, não dá. Ou, sei lá, situações assim, tipo, que o cara, ele fala na emoção e às vezes omite uma informação para fazer a venda e se não tem um procedimento ali, você vai ter dor de cabeça. Então, às vezes vai ter que fazer um reembolso, vai ter que contornar uma situação. Então, aquela coisa que era para facilitar, para ter resultado, para ser mais objetivo, por conta de não seguir um processo, gera prejuízo, gera custo. Aí o cara fala, tá vendo? Falei que não tinha que... Olha lá, não dá para confiar no funcionário, o cara não sabe vender, tem que ser tudo eu. E aí ele volta no processo de novo lá de andando em trazer tudo para ele e ele achar que ele é o único na empresa. Então é muito importante isso que você trouxe, cara, essa questão de ter essa padronização e a mensuração, né? Porque também o script, eu vejo que tem muito... Tentativa, você vai, não é nem tentativa, tentativa e erro algumas vezes, né? Você vai avaliando o processo também, melhorando ele no caminho, né? Exato, mas a lógica de tudo isso é o seguinte, pessoas passam, a empresa fica. Sim. Você, como dono da empresa, você pode passar, pode acontecer alguma coisa com você amanhã, você pode vender a empresa, mas não importa, aquela estrutura vai ficar, porque o CPF morre, mas se você cuidar muito bem do CNPJ, ele é eterno. Quantos anos a Coca-Cola tem? Exatamente. E aí essa é a vantagem, né? Tipo, e como é que você, até pegando essa questão da internet, qual que seria vou fazer uma pergunta aqui para ver se a gente consegue ajudar quem está assistindo a gente. Beleza, tem um jeito, uma fórmula, um processo que tem resultado positivo de vendas na internet, online? Sim. Como é que é na prática? Só para quem está acompanhando aí, talvez uma mentoria ou consultoria grátis aí, manda bala. Cara, a internet, você precisa lembrar que primeiramente é um ambiente onde você consegue atingir muitas pessoas de uma forma muito barata. Só que você não vai inventar a roda. Você vai colocar aquilo que já funciona no mercado. E depois, o tráfego pago também é isso. Você não vai conseguir fazer com que um produto ele venda do nada se ele é ruim. Pode até vender no início, mas ele não vai vender daqui a longo prazo.
Porque nós pegamos aquilo que já existe, que já performa e explodimos isso, turbinamos tudo isso. Entendeu? Legal. Então, primeiramente, para você conseguir vender na internet, você precisa ser bom. Você precisa ter uma solução definitiva, uma solução que dá certo. Ótimo. Tendo isso como pressuposto, nós vamos para o ambiente online. É lei da oferta e da procura, irmão. Se você tem já um bom público, você precisa alcançar esse público. Você precisa de demanda para a sua oferta. Então, aqui eu dou mais um passo atrás. Será que a sua oferta é boa? Essa sua oferta está satisfazendo o seu público? Beleza, Ícaro, eu tenho uma boa oferta, eu tenho bons descontos, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom arcabouço que essa pessoa ela vai conseguir se satisfazer com o meu produto. Perfeito. Agora vamos atrás da demanda. Entendeu? Então, com isso, quando você começa a atingir essa demanda de uma forma interessante, de uma forma que, logicamente, entra a parte da comunicação, você vai conseguir vender. Não tem como você vender quando você alinha uma boa apresentação com uma boa oferta. Não tem como. Você pode anunciar nos grupos de Facebook que você vai vender. Top. Não tem como dar errado. Cara, que legal. Isso que você trouxe é muito, muito interessante. E assim, ó, eu tenho um ponto para trazer aqui, eu quero saber a sua opinião, que é assim, ó, eu comento muito com cliente, principalmente pessoas que ou estão começando, às vezes me chamam ali para fazer um alinhamento, a pessoa quer um direcionamento, principalmente da parte administrativa, do estratégico da empresa ali, da estratégia empresarial como um todo, e às vezes o cara ele já performa no offline, por exemplo, é alguém que presta serviço na região, que às vezes são indicações que acontecem, ou vai começar um negócio, e aí um ponto que as pessoas têm uma certa resistência, vou trazer essa palavra, que é assim, mas por que eu tenho que colocar dinheiro no tráfego pago, por exemplo? Por que eu tenho que investir? Eu não posso ir no orgânico? Uhum. E aí o que eu falo pro cara é assim, tá, vamos lá, imagina que você vai começar uma empresa do zero. Então vamos imaginar, vou fazer uma loja. Você vai alugar o espaço físico, você vai fazer uma divulgação ali, seja um carro de som, seja panfletar, seja anunciar na rádio, você vai ou sair falando com as pessoas que, amanhã vai ter inauguração da minha loja, vem aqui. Sei lá, fazer um jeito de aparecer para as pessoas. Quanto custa isso? Cara, primeiramente, né, do valor... Dinheiro traz dinheiro. Você vai mensurar, na verdade, o seu negócio por baixo, você vai colocar ele lá embaixo para você conseguir fazer tudo baratinho e assim você ir galgando, você vai investir para acelerar tudo isso. No caso da internet, dinheiro compra tempo. Isso, aí o cara tipo assim, cara, eu vou ter um custo absurdo. Tá, beleza, mas na internet você não vai ter custo de... Se você só de um exemplo, eu vou ter um infoproduto. Você não tem que ter o aluguel da loja, você não tem, às vezes, que pagar, ao invés de pagar para o cara jogar um monte de papel fora, você vai ser direcionado, você tem como ter uma análise de quem é o público que vai receber o seu anúncio, dá para você saber exatamente ali. Diferente num semáforo, você não fala assim, aquele cara que está passando nesse carro aqui, ele tá com um carro legal, vou levar o meu papel. Não, esse cara tá com um carro de um nível mais baixo, eu não vou. Ele não é o cara que compra o meu produto. Não acontece isso, o cara sai entregando para todo mundo. Para todo mundo. E aí custa caro. Então, você tem a internet como economia de tempo, um custo muito mais baixo, se você for levar em consideração, por exemplo, com R$1.000 você consegue atingir X pessoas na internet. Com R$1.000, às vezes, fora da internet, é um custo muito mais alto. E às vezes o empreendedor ele está mais voltado a ter uma estrutura física com um custo muito alto, com um resultado que nem sempre é tão positivo para ele. E ele tem muito receio de buscar pessoas para, beleza, eu vou investir no tráfego pago, vou criar toda essa estrutura, porque só o tráfego pago, como você trouxe aqui, não é a solução, só a solução, a única solução. Mas o cara não abre isso e fala, cara, como é que você quer, só ir no orgânico e você tá competindo com marcas gigantes. Tá, você pode até dar sorte de dar uma viralizada e tal pro orgânico crescer, mas é muito pequena a chance de dar certo, né? Fala um pouco sobre essa questão, assim, você sente quando você começa a apresentar isso para um empresário, esse tipo de objeção, como é que é isso aí? Você Cara, já pegou isso? Essa objeção, principalmente para aqueles que estão iniciando agora, ela se repete bastante. E eu explico exatamente. Dinheiro compra tempo na internet.
porque você consegue acelerar muito mais rápido. Tem uma métrica chamada, não entrando no Trafegueiros aqui, mas é justamente CPM, que é o custo por 1.000 pessoas alcançadas. Se hoje, vamos supor que o seu CPM está R$10, se você investe R$100, você está alcançando 10.000 pessoas. Não é verdade? Sim. Então, com isso, quanto que você gastaria para imprimir 10.000 panfletos? Então, vamos colocar uma coisa a mais. Já que você está trabalhando com tráfego pago e você consegue segmentar dentro da plataforma, quanto que você acha que gastaria para entregar 10.000 panfletos para pessoas que só têm carrão, para pessoas que usam ali, que tem Camaro, para pessoas que têm Mercedes, para pessoas que têm os carros mais caros que existem? Então, essa questão de valor, ela é muito subjetiva, porque quanto que é caro e barato para você? Você que vai investir R$1.000 hoje, mas você vai alcançar as pessoas mais qualificadas que tem para comprar seu produto. Você acha caro ou você acha barato? Barato. Então, é muito mais do que da sua visão de mercado. Porque eu tenho clientes que investem milhares de reais por mês, investem mais de 5, 10 mil reais por mês no tráfego pago. Se você for olhar isso para uma empresa pequena, vamos investir 10 mil esse mês? Como assim vou investir 10 mil? Como que eu vou investir 50 mil reais em tráfego pago? Mas no caso de, justamente, no retorno que é voltado para isso, do retorno que é obtido com isso, aí começa a ficar interessante. Sim, exatamente. Porque exatamente essa é a diferença do custo e do investimento, né? Tipo, cara, se você vai ter um custo, beleza, aquele dinheiro que você está entregando ali, que ele vai ser algo que vai te ajudar na operação, mas nem sempre você tem um resultado positivo sobre isso. O investimento é aquilo que eu aplico e ele volta algo para mim. Uhum. Normalmente acima do valor principal que eu aportei. E aí, se é um ROI positivo, é matemático, né? Sim. Se eu coloco 10 e volta 10, se eu colocar 20, vai voltar 20. E aí, quanto mais eu colocar e souber lidar com isso, melhor vai ser o meu resultado. E aí a empresa cresce. Então, essa é talvez o medo também. Tem gente que tem medo porque não conhece muito. E essa é a mística do mercado. Pior que você investir em tráfego pago e não ter retorno é você não investir. Porque justamente é aquela lei, quando você perde dinheiro, ao menos você ganha experiência. Mas quando você deixa de ganhar dinheiro, você não ganha nada, você está saindo perdendo, porque nem a experiência, nem o contato com pessoas, nada você ganha. Então, para você como um bom empresário, você precisa ter experiência, você precisa ter know-how, você precisa saber onde você está pisando. Então, se você nunca colocar o pezinho na água, como é que você vai ser bem sucedido? A gente fala bastante aqui no marketing que sempre o melhor resultado vai vir da próxima estratégia que você implementar. Ou seja, é justamente dando um gás a mais para que você consiga testar mais coisas, que você consiga colocar mais coisas em prática. Muito bom, cara, excelente. E aqui, eu acho que um ponto também legal de a gente trazer aqui é que não é pastel, né? Uhum. Tipo assim, beleza, então eu vou começar hoje, daqui um mês já tem que estar faturando milhões de reais, né? Uhum. É um negócio que tem uma curva de aprendizado a ser feita, né? Uhum. Então, assim, como qualquer coisa na vida. E às vezes o cara acha que tem gente performando, né? Esse é talvez um dos pontos também. Que às vezes o cara olha no mercado, eu vejo fulano de tal lá faturando milhões ali vendendo na internet, ou a empresa do cara é gigante. Mas o cara não olha que às vezes esse milhões que esse cara tá entregando, ele tá conseguindo fazer, é um resultado de 5, 6, 10 anos, às vezes, no mercado digital, por exemplo. Exato. E aí, é claro, ele fez muito isso que você falou. Ele testou, errou, quebrou a cabeça, perdeu dinheiro. Nem sempre o primeiro lançamento dele ou a primeira propaganda que ele fez, ele performou. Mas chegou uma hora que ele acumulou tanto conhecimento que aí a curva é exponencial. E o cara acha que com 3 meses de campanha ou de empresa aberta ali, vai ter um resultado milionário. Ele pode ter ser essa pessoa, esse ponto fora da curva? Sim, pode. Mas não é uma exceção, não é uma regra. Uhum. E é a mesma coisa você levar para o físico. Abrir uma loja hoje física. Os primeiros 6 meses, muitas vezes, ninguém sabe onde sua loja está na cidade. Mas depois de 10 anos ali no mercado, as pessoas já vão, faz 10 anos que eu passo aqui na frente, deixa eu entrar para ver essa loja. Exatamente. Porque você já se consolidou ali, né? Então, acho que esse é o ponto também. A pessoa não tem muita ansiedade de querer tudo rápido, né? Por mais que a internet compre tempo e seja mais rápida, mas não é
Mas continua sendo negócio, né? Você não vai ficar rico da noite pro dia, a não ser se você ganhe na Mega Sena, na Mega da Virada. Exatamente, excelente. Esse é o ponto que é fundamental para o empresário que está acompanhando a gente aqui ter esse entendimento aí. Cara, que top. Então a gente falou de tráfego pago, de estratégias comerciais, de como funciona. Você comentou um pouco de como funciona o seu trabalho lá na Orion. Principalmente, a gente trouxe até alguns pontos aqui de desmistificação ainda, que as pessoas às vezes têm receio, têm medo aí na internet mesmo como um todo. Qual que seria o ponto que você pode trazer para quem está acompanhando a gente aqui, que a gente não falou ainda, que você entende que dentro do comercial, do marketing e de negócio, pode ser uma virada de chave aí para a pessoa melhorar? Por exemplo, que você fez lá na sua empresa, desde que você começou, ou que você implanta nos seus clientes aí, que você vê que é uma estratégia que funciona, que pode ser aí aplicado para quem está acompanhando a gente até agora. Cara, a principal coisa que eu consigo falar para os empresários que aqui nos acompanham é: não deixe de estudar, não deixe não deixe de estudar e também não deixe de se atualizar do mercado. Ótimo. Por quê? Quando você começa a delegar tudo que na sua cabeça você está delegando, mas na verdade você está delargando, você está entregando na mão dos seus funcionários, você deixa de crescer neste exato momento. Por quê? Você começa a andar em círculos e você fica dependente de pessoas que podem ou não performar bem. Então, quando você entra estrategicamente, exercendo a sua função como líder e fazendo a sua empresa crescer, não é por conta de um colaborador, não é por conta de um prestador de serviço, não é por conta de um terceiro, é sim por sua conta, pela sua visão de mercado. Saiba onde você quer chegar. Tanto é que uma frase célebre no mercado aqui, que é uma frase estoica, né, que agora está muito conhecida aqui: não existe vento favorável para quem não sabe aonde quer chegar. A materialização do seu conhecimento, a materialização dos seus objetivos vem daquilo que primeiramente nasceu na sua mente. É isso que Platão falava no mito da caverna. Primeiramente você imagina o seu objetivo. Primeiramente você imagina onde você quer chegar. Depois você consegue transformar isso em realidade. Então a sua empresa ela não vai começar a faturar 100 mil, 1 milhão por mês da noite para o dia. Ela vai começar a performar desse jeito quando você saber o que você quer alcançar e depois como você quer alcançar. Que depois a sua mente vai criar caminhos para você achar as pessoas corretas e fazer o que é necessário. Cara, top, incrível, isso aí. Muito bom, muito bom. Cara, e assim, ó, você tava falando e veio algo na minha cabeça quando você falou de se aprimorar e não delargar, né? E você ter essa inspiração mesmo. É muito importante, principalmente quando o empresário vai tendo um time, vai crescendo, né? Então, beleza, às vezes o cara fazia tudo sozinho, aí ele coloca alguém para fazer, aí ele se acomoda, beleza. Então, alguém cuida do comercial, alguém cuida do financeiro, alguém cuida do operacional ali. Então, eu já tô de boa aqui, né? Eu já vou ficar ali aqui só avaliando. E é importante, às vezes, ele descer para o jogo, sim, não para operacionalizar e voltar a ser funcionário ali, mas é importante você ter uma visão. Esses dias aconteceu algo na minha empresa, e aí eu fui lá no time comercial e falei, vou atender um cliente. Mas já tinha as meninas lá que fazem o atendimento, que já faz ali o processo, que segue todo o nosso cronograma, mas por que eu quis fazer também a primeira reunião, o primeiro contato? Para entender também como é que está a visão do cliente, qual que é o tipo de cliente que está chegando. Porque eu fazia esse processo, quando eu comecei sozinho lá, eu que fazia o primeiro atendimento. Eu era o exemplo que você trouxe do Pedro Sobral, né? Você vai falar com fulano, meu financeiro, e era tudo eu. Sim. Tá, beleza. Então eu tinha uma visão do cliente. Falava, meu cliente normalmente é esse cara que tá assim, a dor dele é essa e tal. Mas será que durante esse período de 2, 3 anos que o negócio já tá ali mais consolidado, é a mesma visão, é a mesma dor do cliente? Será que se eu atender esse cara agora, aquela expectativa que eu tenho de o que ele vai me falar, realmente eu vou ouvir? Porque às vezes está distorcido um pouquinho. Sim. E aí, como você está no front, na estratégia, às vezes eu estou criando uma linha para cá e, na verdade, eu tinha que dar uma ajustada no leme ali para que eu consiga atingir, de fato, o meu cliente. Então, é muito importante. E tem empresa, cara, que o dono da empresa ele não sai para visitar um concorrente. Andar, olhar, por exemplo. Essa semana eu convidei uma cliente minha, que ela tem uma
um comércio, falei, você já foi no seu concorrente aqui da região? Não, faz tempo que eu não vou. Então você tem que ir lá, cara, ver o que esse cara tá vendendo, o que você não tá vendendo, se o preço tá dentro do preço que você vende aqui, porque às vezes você tá achando que o seu preço tá bom e o seu vizinho tá vendendo mais barato ou mais caro. Se ele tá vendendo mais caro, o que você pode melhorar? Ou qual é a propaganda que você vai falar, viu? Aqui é mais barato que o vizinho, se você tem margem para vender no mesmo preço. Exato. E aí o cara não faz isso, o cara tá intocado lá na empresa só vendo os problemas. E tem tanta solução à volta dele que ele precisa testar. E aí, quanto mais ele se aperfeiçoar, como você trouxe, mais ele vai ter resultado, cara. Então, e tu sabia de uma coisa, complementando o que tá falando? Claro, manda bala. Quando ele sabe o que fazer, ele também sabe para onde olhar. Porque ele tem um processo muito bem definido. Vamos colocar aqui o script de vendas que a gente falou bastante. Quando você tem um processo replicável, você consegue saber as nuances, os detalhes do seu processo. Digamos que os seus vendedores estão errando principalmente na quebra de objeção. Você consegue ajustar só um detalhezinho ali que vai fazer com que você venda o dobro, se duvidar, o triplo. Mas por quê? Você sabe onde olhar. Se por algum acaso você também precisa olhar suas métricas comerciais, citei aqui as 2 principais métricas que são importantes para que você consiga girar o seu processo comercial. O ticket médio e a taxa de conversão. Se você sabe exatamente qual é o teu histórico, se você sabe como fazer o teu ticket médio aumentar, se você sabe fazer a sua taxa de conversão aumentar, já era. Não tem como você não ter sucesso, porque você é estratégico, você sabe do seu negócio muito melhor que qualquer pessoa e com isso é só correr pro abraço, porque você sabe o que fazer. Cara, top, maravilha. Cara, o tempo tá passando aqui e a gente tá indo aqui no flow aqui, foi muito bom, eu tô gostando bastante. E como é que, quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, onde a pessoa te encontra, quais são os contatos que você tem aí? Então faz aí a apresentação aí do seu negócio para quem tá acompanhando a gente aqui. Cara, então se tu quiser me acompanhar, eu tô desenvolvendo agora uma série de conteúdos que eu vou falar sobre a estrada para a previsibilidade, onde eu vou falar mais do que esses detalhes que comentamos aqui, quais são as nuances, quais são os pontos que você precisa ver e principalmente o que você precisa fazer para você ter previsibilidade de vendas. Primeiramente eu queria te perguntar, te interessa hoje transformar a internet em um local previsível onde você consiga contar que você vai conseguir vender, você vai investir 1x e vai voltar 2, 3, 5, 10x? Isso é ter previsibilidade. E eu vou falar exatamente disso no meu Instagram, que é Ícaro Elon. Vai aparecer em algum lugar aqui para você. Me siga lá, manda um direct, manda caixinha de pergunta que com certeza eu vou te ajudar. Caramba, que top. E, cara, esse ponto que você trouxe da previsibilidade é algo que, assim, é muito importante. Eu faço planejamento estratégico de clientes e planejamento financeiro. E um dos pontos que eu bato muito na tecla e que 99% dos empresários, dos pequenos e médios, né, não tem essa projeção. Uhum. Então você chega na empresa lá do cara, o cara ele tá olhando... Quando ele é muito organizado, ele tem um retrovisor. Uhum. Então ele olha lá o mês passado, quanto faturou, há 3 meses atrás. Às vezes o cara tem até um ano inteiro já de histórico ali de faturamento, de custo e se deu lucro ou não. Mas isso vamos falar assim, a minoria, é raro mínimo. Que tem isso. Só que o pior, a grande maioria esmagadora não tem uma projeção. O cara não consegue entender, tá bom, então se nos últimos meses eu tenho essa receita recorrente aqui e esses custos, como vai ser minha vida daqui a um ano? Quanto de resultado eu estou plantando para colher lá no final do ano, para ter uma retirada de lucro, para pagar um bônus? Ou às vezes o cara ele tá cavando um buraco e ele nem tá vendo. E aí ele olha assim, cara, daqui a um ano você vai ter um buraco de R$200 mil. Por que não cortar agora? Parar agora de cavar o buraco, começar a tampar esses furos que você colocou aqui e já criar estratégias onde aí entra a estratégia comercial, buscar melhorar o operacional, avaliar os custos para que o negócio cresça. Mas o empreendedor ele tá só pensando no próximo mês. Uhum. Ou às vezes, que nem hoje a gente tá gravando aqui, dia 11, dia 12. O cara tá pensando assim, cara, dia 20 eu tenho que pagar o vale. Uhum. E ele só pensa só em uma semana, 15 dias, no máximo 30 dias. Ele não tem essa visão de médio prazo para criar estratégias. Então tá bom, quanto que eu quero ter de lucro no final do ano? E às vezes essa é uma pergunta que eu faço pro cliente. Quanto que você quer ganhar de lucro ou quanto você vai retirar de retirada de lucro em dezembro? Uhum.
Ninguém sabe responder. O cara fala, sei lá, eu quero meu Prolabore. Não, Prolabore é o que você já tira hoje. Quero saber como a gente vai desenhar para você ganhar mais. Qual é a meta que você vai colocar aqui? Qual é onde você vai economizar e onde você vai investir para gerar esse resultado? E não tem, cara. É muito pequeno ainda o número de empreendedores fazendo planejamento. Então é muito legal essa iniciativa sua de vamos fazer planejamento comercial, então de vender mais e ter previsibilidade, mas que o cara também comece a olhar também que ele precisa ter um planejamento empresarial e financeiro, porque senão, às vezes ele vai ter muito dinheiro entrando, mas vai sair da mesma forma, até mais, dependendo se ele não tiver uma organização. Então é fundamental ter planejamento. Exatamente. Tanto é que o planejamento, primeiramente, para você saber onde você está pisando, não colocar o seu pezinho ali em solo espinhoso, você precisa ter um bom retrovisor. Qual que é a tua média? Primeiramente, esse mês de setembro, você está faturando bom ou você está faturando ruim? Como foi teu mês de setembro do ano passado? Isso. Quais são as tuas sazonalidades? Quais são as tuas principais métricas agora? As principais métricas comerciais? As principais métricas de empresa? Quando você sabe exatamente onde você está pisando, que justamente vem com a ideia de ter metrificado tudo que você precisa fazer, você sabe como tomar decisões estratégicas. Porque se você sabe que a cada 10 pessoas que entram em contato contigo no WhatsApp, tu vende para ao menos 2, e tu sabe que o teu ticket médio é R$500, tu sabe exatamente que se tu dobrar o investimento, tu vai dobrar o teu faturamento. Porque já está tudo metrificado, tu sabe que tu tem a tua equipe consegue operacionalizar muito bem isso, ela consegue absorver essa demanda e tu consegue saber exatamente se tu vai investir X, vai voltar 2X, porque é tudo previsível, você não inventa a roda. Esse é importante, cara, porque eu vejo muito essa falta de informação deixar o empresário com dúvida, indeciso, e principalmente com medo. Ele Exato. Fica ali inseguro, porque tipo, e aí, como é que vai ser o mês que vem? Tô cansado de passar perrengue, ou não vejo o dinheiro sobrar no final do mês, por falta de detalhes. Se ele tivesse feito um processo e um planejamento, ele teria muito resultado. Cara, que top, foi uma aula mesmo aqui esse podcast. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, já comenta aqui o que mais fez sentido que o Ícaro trouxe aqui, que te ajudou aí talvez a enxergar diferente aí sobre esse tema tão importante que é o marketing, vendas e negócios, né? Já aproveita e segue ele lá nas redes sociais também. E se você me segue também, você pode me seguir na Márcio Carribeiro em todas as redes sociais. E eu quero te falar sobre a MKR Gestão em Finanças. Então, é a minha consultoria onde eu faço essa organização financeira, esse planejamento estratégico para te ajudar a ter essa clareza no seu negócio. Então, se você precisar de um pouco mais de clareza, fala com a minha equipe, fala comigo. O link vai estar aqui na descrição também. Beleza? Quero te agradecer, Ícaro, pelo esse conteúdo aí valioso, pela experiência que você compartilhou comigo aqui. E, cara, obrigado, gratidão aí por participar, viu? Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui batendo papo contigo, que a hora passou, eu nem vi. Verdade, a gente entrou no... É que assim, falar aquilo que você trouxe, né? Quando a gente fala do que gosta, do que a gente vive, e assim, daria pra gente falar mais 3 horas, com certeza. Tranquilo aqui. E calma. E teríamos muito assunto para falar, e a gente pode combinar um outro episódio aí para você trazer mais conteúdos. Já coloca nos comentários aí se você quer que o Ícaro volte e o que você quer que ele traga de conteúdo aí relacionado ao ramo de atuação dele. Eu tenho certeza que ele vai dar um show aqui de novo. Cara, gratidão. Obrigado pela sua atenção. Ó, já deixando um recado para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber todos os vídeos. E já volta aqui na playlist do podcast, tem mais 53 episódios incríveis também, falando de vendas, de finanças, de autoconhecimento, de gestão do seu negócio, para você melhorar ainda mais aí a sua performance e você ter muito sucesso. Quero te agradecer, obrigado, te encontro no próximo vídeo. Um abraço.